boa noite. Vamos dar início aos nossos trabalhos aí de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os contatores, pessoal. Bom, os contatores vocês já devem ter tido algum contato, né? Vocês já devem ter visto isso aí, né? Da parte lá de partida de máquinas, né? A gente vai falar rapidamente sobre os contatores para a gente poder entrar nas simbologias, tá? A gente vai fazendo isso aí em paralelo, aí, fazendo isso junto, né? Para vocês já conhecendo aí as simbologias e começar a organizar as ideias aí quanto à parte de comandos elétricos, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma contadora, a gente está vendo aqui, né? Todo mundo já conhece. Eu tenho dois modelos aqui de contadoras diferentes aqui, tá? São dois fabricantes diferentes e elas têm algumas características aqui que são comuns entre as duas e algumas características que são diferentes, tá? Vamos analisar essa aqui da esquerda primeiro. Essa da esquerda aqui nós temos aqui as partes aqui, 4 contatos aqui em cima e 4 contatos aqui embaixo, tá? Então a gente divide, pessoal, as contadoras em 3 partes, tá? A primeira parte da contadora vai ser acionamento, a segunda chama-se força e a terceira chama-se comando, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? Então a gente pode ter acionamento, força e comando, que são 3 partes da contadora. Vamos identificar o que é um e o que é outro, tá? Acionamento, pessoal, o acionamento de uma contadora, o próprio nome já explica, tá? Ele é feito para fazer o acionamento, ou seja, para fazer a ligação, fazer a contadora agir, tá? Só que não confunda o acionamento de contadoras com o acionamento de motores, tá? Então, quando a gente fala acionamento das contadoras, não necessariamente eu vou estar falando dos acionamentos dos motores. Por quê? Vocês vão ver que nas contadoras nós temos 2 tipos de contato, tá? Que são os contatos NA e os contatos NF. NA significa normalmente aberto, NF significa normalmente fechado, tá? Ou vocês podem também achar a nomenclatura NO e NC, que é normal open e normal closed, tá? Que significa exatamente a mesma coisa, só que utilizando o inglês aí como língua, tá? Então vamos lá. O acionamento, pessoal, das contadoras, eles vêm caracterizados com a letra A de acionamento, tá? Então a gente pode perceber que nessa primeira contadora da esquerda, que eu tenho um terminal aqui embaixo, que são esses dois aqui de baixo aqui, que é o terminal A1 e o terminal A2. O que significa aqui? Acionamento 1 e acionamento 2, tá? Bom, nós sabemos aqui que como as contadoras elas trabalham com corrente alternada, que é o caso dessa daqui, elas vão trabalhar normalmente em 220 volts, tá? Então significa que nos acionamentos, no acionamento A1 e A2, que é o modelo dessa contadora aqui, ela trabalha em 220, tá? Não são todas as contadoras que trabalham em 220, esse modelo aqui é 220 porque ela é referente a comandos elétricos, tá? Existem contadoras 127, existem contadoras até de 24 volts, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente vai falar a contadora de um modo geral, tá legal? Então a contadora de um modo geral, independente do valor de alimentação dela, ela vai ter as 3 partes, que é acionamento, força e comando, tá? Então a contadora, pessoal, ela vai ter aqui o A1 e A2, como a gente já percebeu aqui, que são esses 2 contatos aqui de fora, tá? O A1 e o A2. Então, automaticamente, se ela funciona em 220 volts, para que a contadora acione, eu preciso colocar uma fase em cada um desses terminais. Então, vou colocar uma fase aqui e uma fase do lado de cá, para poder gerar os 220 volts e essa contadora acionar. Tá? O que é o acionar da contadora? A contadora, na verdade, ela é um relé. Então, através de um campo magnético, a gente vai criar ali uma força de atração e esses contatos aqui irão se movimentar, os contatos de força e de comando, tá? Então, esses contatos vão se movimentar internamente ali, então a gente vai dizer que a contadora atracou, tá? Ou simplesmente acionou. O termo atracar vocês vão ouvir muito aí, que é o jargão técnico aí de falar assim, a contadora está atracada, então significa que ela está acionada, beleza? Então a contadora ela vai ter 2 momentos, ou ela vai estar em repouso, ou seja, ela vai estar totalmente desenergizada e desligada, que é o momento de repouso, ou seja, ela não está energizada, e a gente vai ter um momento que ela vai estar energizada ou acionada, tá? Nesse momento que ela estiver acionada ou energizada, a gente vai dizer que a contadora está atracada ou ela está ativa, tá? Então são os 2 momentos que a contadora pode estar, ela pode estar atracada ou em repouso, tá? Então, nesse momento, essas 2 contadoras aqui, a gente tem segurança de falar que elas estão em repouso. Por que elas estão em repouso?
porque nenhuma das duas está energizada, tá? Eu não tenho corrente elétrica chegando aqui nem no terminal A1, nem no terminal A2, então automaticamente ela não está ativa. Porém, o fato dela não estar ativa não significa que não tenha possibilidade de circular corrente entre os terminais, tá? Porque isso não é uma característica da contadora estar ativa ou não, e sim uma característica do tipo de terminal, se ele é um terminal normalmente aberto ou normalmente fechado, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Nos próximos slides aí. Então, nesse primeiro momento, para a gente poder ligar a contadora, fase 1 no acionamento 1, fase 2 no acionamento 2, tá legal? Então, tendo aí as fases conectadas aí no acionamento 1 e acionamento 2, a gente permite com que a contadora ela possa estar atracada, tá? Então, automaticamente ela vai funcionar aí e vai conectar os terminais, beleza? Bom, então aqui a gente já sabe que é a parte de acionamento aqui embaixo, tá legal? A gente vai ter uma segunda parte aqui, que é a parte de força, que está aqui embaixo, e a gente vai ter uma terceira de comando, tá? Essa parte de força e comando vai ficar mais fácil da gente visualizar nessa outra contadora aqui da direita. Olha só, aqui na direita a gente pode perceber que aqui nesse terminalzinho que eu estou mexendo aqui, ó, bem no cantinho aqui embaixo, é o terminal A1. Que diferente do modelo dessa contadora, o terminal A1 está aqui em cima e o terminal A2 ele fica aqui embaixo, tá? No outro extremo da contadora. Então, o terminal A1 aqui em cima e o A2 aqui embaixo. Esse modelo de contadora da esquerda, eu já tenho o terminal A1 e A2, um ao lado do outro. Celso, como é que eu vou descobrir se é em cima, ou se é embaixo, ou se é do lado? Simples. A gente sempre vai ter aqui uma serigrafia aqui, tá? A gente vai ter sempre aqui uma marcação indicando o que é aquele terminal, tá legal? Então a gente consegue identificar através do que está escrito aqui, beleza? Então tem aqui a 1 e a 2, é uma do lado da outra, e esse outro modelo da Siemens aqui é uma embaixo da outra, tá? Uma em cima e a outra na outra extremidade aqui inferior, tá legal? Bom, independente disso, pessoal, elas vão funcionar da mesma forma, tá? Ou seja, quando acionar aqui ou ligar as duas fases aqui entre a 1 e a 2, ela vai atracar. Então essa aqui a gente consegue perceber acionamento e força e comando de uma maneira mais fácil. Vamos olhar aqui com calma. Então o acionamento está aqui embaixo, a gente já identificou. Aí eu tenho 4 terminais aqui, ó. Esses aqui do meio, que fica entre o acionamento e esses 4 terminais de cima. Esses terminais centrais aqui, ó, que estão no meio da contadora, é a parte de força, tá? Então acionamento liga e desliga a contadora, e a parte de força, como o próprio nome já diz, ele é responsável pelas cargas elétricas que vão acionar motores, tá? Que vão fazer a ligação de motores. Então, na parte de força é onde a gente vai ter as correntes mais altas da contadora circulando, tá? Então, é na força que a gente vai ligar aqui as fases que vão fazer a alimentação de um equipamento, tá? Normalmente um motor elétrico. Significa que a contadora só serve para ligar motores elétricos? Não. A contadora ela pode ser conectada, pode ser utilizada para poder fazer acionamentos de um modo geral, tá? Mas como a gente está na disciplina de comandos elétricos, a gente usa geralmente os motores elétricos como referência, tá? Como exemplo disso daqui. Então tá aqui, acionamento, a força, a gente vai utilizar aqui os 3 de baixo aqui para poder fazer, nesse caso a gente tem 4 terminais, né? Vocês vão ver que um terminal aqui ele é feito por selo. E aí a gente vai ter aqui 3 fases aqui, tá? Então essas 3 fases aqui a gente vai utilizar fase 1, fase 2, fase 3 e tem um quarto aqui que a gente vai usar por selo que a gente vai ver lá na frente, beleza? Bom, então a força está aqui. E aqui a parte de cima, esses 8 terminais aqui de cima é a parte de comando, tá? É a lógica de comando que a gente vai utilizar. Eu segurei um pouquinho essa disciplina aqui, pessoal. Por quê? Vocês estão vendo portas lógicas com o Rafael, vocês estão vendo a parte de eletrônica digital. Então, na parte de eletrônica digital, vocês viram o que é uma porta AND, uma porta OR, uma porta NOT, XOR, né? Exclusiva, coincidência, NOT, assim sucessivamente. Esse tipo de lógica, pessoal, a gente usa também, tá, na parte de comandos elétricos. Então, os comandos elétricos eles trabalham com essa lógica AND, lógica OR, lógica XOR, tá? Só que basicamente não significa que é 100% do tempo. A gente usa na grande maioria a lógica E e a lógica OR,
tá? Vocês estão vendo isso aí também, vão começar a ver com a professora Rosane, tá? Que é a parte lá de CLP, né? Minto, vocês não estão nem no CLP ainda, vocês ainda estão na parte de introdução à automação. Então, na parte de introdução à automação, vocês vão ver um pouquinho também dessa lógica aí sendo implementada para fazer o controle de equipamentos, tá? Fazer o controle aí de esquemas elétricos. E o CLP, que é a parte de introdução à automação, ele é uma peça-chave aqui para fazer o acionamento de contatoras. Por quê? A gente vai usar e a gente vai fundir esses três raciocínios. A gente vai fundir o raciocínio que é a parte de lógica de controle, que é a parte de eletrônica digital 2, que vocês estão vendo que são as portas lógicas. Depois a gente vai juntar com a parte do CLP, que é a parte de programação e introdução à automação, e a gente vai trabalhar junto também com a parte de lógica e comando, tá? Que é a força e comando, que é a parte de acionamentos e comandos elétricos, tá? Então a gente vai ver que essas três disciplinas elas se fundem. Eu vou falar de coisas aqui que vocês viram com o Rafael, vou falar de coisas que vocês viram com a Rosane, vocês vão ver que a Rosane vai falar de coisas que vocês viram comigo e com o Rafael, e assim sucessivamente a gente vai ficar aqui compartilhando informação entre as três disciplinas. E é exatamente por isso que essas disciplinas elas ficam nesse momento, que é justamente o momento que elas se unem, tá? Que a gente vai perceber que todas essas três disciplinas elas estão amarradas, não tem como falar de uma sem falar da outra, tá legal? Então vamos lá. Nessa parte aqui de cima, que é a parte de comando, nós temos aqui 8 terminais que a gente pode perceber. 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo aqui. Vamos observar. Esse primeiro terminal aqui, ele está escrito aqui, ó, NO. E aqui embaixo também NO. O que significa esse NO? NO significa normal open ou normal aberto, tá? E o do lado a gente pode ver aqui que está escrito NC, tá? Ou seja, normal closed, ou seja, normal fechado. Então, quando a gente tem um contato normal fechado, diferente do normal aberto, como é que a gente vai entender isso daqui? Todos os contatos normal aberto ou normal open, ou NA ou NO, tanto faz, tá? É a mesma coisa, só muda do inglês para o português. Os contatos normalmente abertos são aqueles contatos que sempre estarão abertos, ou seja, eles vão estar desconectados. Lembrando que isso aqui trabalha na vertical, aqui assim, tá? Então, o contato aqui, ó, ele não fará conexão com esse contato aqui de baixo, desde que a contatora esteja em repouso, que é o caso dessa contatora aqui. Ela está em repouso porque ela não está energizada, não tem fio ligado aqui. Então, se eu medir continuidade, pessoal, desse terminal aqui para esse terminal aqui, ó, só estou falando desses 8 aqui de cima, tá? Que é só a parte de controle, tá? Então, aqui, se eu fizer a conexão aqui, colocar um fio do lado de cá e outro fio do lado de cá, não vai funcionar, porque é como se tivesse um interruptor aqui aberto, tá? Por isso que ele é normal aberto. Porém, do lado de cá, ele é um normal fechado, ou seja, se eu colocar uma conexão aqui e uma do lado de cá, vai ter passagem de corrente sim, né, com um interruptor fechado, por isso que é normal fechado, normal closed. Depois eu tenho um outro normal fechado aqui do lado e a gente tem um outro normal aberto aqui do lado. Então, o que acontece? As contatoras elas têm essa característica, quando elas estão em repouso, os que estiverem abertos não conduzem, os que estiverem fechados irão conduzir. Ela em repouso. Porém, no momento que a gente energiza a contatora, todos os contatos que são abertos vão se fechar e todos os que estiverem fechados vão abrir, tá? Ou seja, elas invertem o contato. Quem está aberto fecha, quem está fechado abre. E é exatamente isso que acontece quando a contatora atraca, tá? Quando ela é acionada. E é justamente através dessa lógica que a gente implementa os comandos elétricos aí que nos interessam para fazer os acionamentos de motores. Existem contatos que precisam estar abertos e quando a contatora atracar, eles fecharem, e existem contatos que precisam estar fechados para quando a contatora atracar, eles abrirem, tá? E isso vai permitir com que a gente faça ligar e desligar partes do circuito elétrico aí dos comandos, tá legal? Então, vamos lá. Lembrando, acionamento, força e comando, tá? Ou controle, tá? Força e comando e assim vai, tá? São só nomenclaturas diferentes para representar a mesma coisa, tá legal? Eu particularmente eu costumo chamar isso aqui de força e comando, tá? Mas tem gente que chama isso aqui de força e controle, ou carga e controle, enfim. É tudo a mesma coisa aí se a gente pegar e for raciocinar direitinho, tá legal? Bom, seguindo aqui, a gente sabe que o contator é um dispositivo de manobra eletromecânico acionado magneticamente que permite comandar grande intensidade de corrente por meio de um circuito auxiliar
de baixa intensidade. Vamos traduzir essa frase aí, pessoal. Ele está dizendo para mim que é um dispositivo de manobra eletromecânico. O que significa isso? Quando a gente tem o termo manobra, significa que ele é responsável por ligar e desligar partes de um circuito. A gente manobra a corrente elétrica para um lado ou para o outro do jeito que a gente precisa, tá? Do jeito que convier ao funcionamento de um circuito, tá? Por que ele é eletromecânico? Quando eu digo que ele é eletromecânico, significa que ele trabalha eletricamente e mecanicamente. Como assim, Celso? Eletromecânico? Se a gente olhar aqui a contatora, a gente já entendeu de que ela precisa de uma corrente elétrica para que haja um movimento mecânico, ou seja, ela possa atracar e abrir. Lembrando que a contatora ela pode ser comparada a um relé, tá? Então, a contatora, se a gente parar para olhar friamente para ela, a contatora nada mais é do que um relé, né, que suporta correntes mais altas, tá? Então a gente tem contatoras aí de 20 A, 30 A, 200 A, tem contatora até de 400 A, tá? São contatoras enormes que elas trabalham com correntes muito altas e elas fazem manobras de circuitos, né, geralmente com correntes muito altas. Então, por ela ser um dispositivo de manobra, ela permite que ela possa ser aberta e fechada, ou seja, acionada e desacionada infinitas vezes aí de acordo com a necessidade, tá? Ela vai ser acionada magneticamente, por quê? Porque ela cria-se um campo magnético lá dentro. Quando a gente faz a corrente elétrica, nós já entendemos aí, já aprendemos nos conceitos de eletricidade que toda corrente elétrica ela gera em torno do quê? Um campo magnético. E a contatora ela trabalha com o conceito de bobinas, tá? Com o conceito de indutores. Então a gente tem aí os indutores, né? As bobinas elétricas aí, que a gente tem aí um eletroímã. O que seria esse eletroímã? É um ímã que ele tem um campo magnético, mas ele só tem um campo magnético enquanto houver corrente elétrica circulando por ele. É diferente de um ímã natural. A gente tem um ímã natural, por exemplo, que é um ímã de alto-falante, que ele está sempre magnetizado. Então ele não precisa estar ligado em lugar nenhum, que se eu chegar com a moeda perto dele, ele puxa. Tá? Então esse é um ímã natural. Tá? É um ímã normal, um ímã comum. O eletroímã é diferente. Ele só é um ímã enquanto estiver energizado. Se eu cortar a energia, ele deixa de ser ímã. Tá? Ele deixa de correr por ele ter um campo magnético. Tá? E esse é exatamente esse funcionamento das contatoras. Elas trabalham ali com eletroímãs, e esses eletroímãs, quando são energizados, eles geram um campo magnético. Tá? E a função dela é comandar grande quantidade de corrente, né, por um circuito auxiliar de baixa densidade, tá? Intensidade. Quem é esse circuito auxiliar de baixa intensidade? É o acionamento, tá? Que é justamente aqueles dois terminais que nós vimos no início. Bom, as vantagens do contator, pessoal, são infinitas. A gente vai falar somente algumas aqui para poder entender a importância delas dentro dos comandos elétricos, tá? A gente vai ter uma flexibilidade em relação ao comando, ou seja, você não precisa estar exatamente no local para acionar um contator. Exemplo, eu posso ter um contator elétrico aqui, ó, ligado nesse motor aqui para fazer o acionamento, por exemplo, dessa esteira. E eu posso ter aqui uma botoeira, eu posso ter um comando aqui elétrico afastado. Eu posso, por exemplo, ter esse comando elétrico que vocês estão vendo aqui em uma sala e fazer o acionamento do motor em outra sala, ou em outro andar, né? Ou em outra parte dessa minha oficina, dessa minha empresa, dessa minha indústria, sem necessidade de eu estar lá próximo. Qual é a vantagem disso? Primeiro, eu não preciso estar próximo ao equipamento no caso de ter uma falha, ter um curto-circuito, ter alguma fuga de corrente, alguma coisa do tipo. Eu estou protegido. Por quê? Porque eu estou afastado, né, desse local. Um outro caso, pessoal, também é no caso de um acidente, né? De ter alguma corrente elétrica, alguma coisa, uma fuga, ou então um vazamento de gás, ou uma explosão, ou coisas do tipo, a gente também se torna protegido quanto a isso. Uma outra vantagem que a gente tem é que quando a gente usa as contadoras elas trabalham com intensidades de corrente muito baixinhas no seu acionamento, ou seja, permite que eu use botões mais delicados, permite que eu use comandos elétricos menores e não impedem que eu controle altas correntes de máquinas, tá? Por quê? Porque para os comandos, pessoal, para os botões de acionamento, basta que eu tenha uma corrente muito pequena que seja necessária somente para acionar a contatora. Ou seja, eu só preciso da corrente do contato. E a contatora sim é que vai fazer o fluxo dessa corrente elétrica aí, tá? Então isso aí é uma grande vantagem dos relés, isso é uma grande vantagem dos contatos. Vamos imaginar aqui, sugerir, pessoal, que eu tivesse esse motor aqui, por exemplo, ele trabalhasse com 20 amperes de corrente.
tá? Só um chute aqui para a gente ter uma noção. Imagina que esse motor aqui é um motor muito grande e trabalha com 20 amperes. Se eu não usasse contatora para fazer o controle desse motor, neste quadro de comando aqui, eu precisaria ter um fio que suporte 20 amperes, saindo desse motor, vindo aqui no botão e voltando lá nesse motor. Só para a gente ter uma noção aí da importância da contatora. Automaticamente, pessoal, se eu tiver um fio que está vindo aqui deste motor aqui no botão e voltando, um botão de 20 amperes a gente já sabe que seria um botão bem bruto, bem grande. Por quê? Porque seria um botão necessário para passagem de 20 amperes. Beleza. Então, automaticamente eu teria comandos elétricos aí muito brutos, com botões bem grandes e parrudos ali no quadro. Beleza, se esse não é meu problema dos teus botões grandes, eu tenho segunda situação aí, que é o seguinte. Aqui atrás desse botão, eu vou ter uma corrente de 20 amperes circulando aqui. Então, automaticamente, se houver uma fuga de corrente nesse motor, ou tiver um curto-circuito, tiver alguma explosão, tiver qualquer tipo de acidente, a probabilidade de eu estar manuseando esse botão aqui e ter uma fuga de corrente aqui, ou tomar um choque, ou então um curto-circuito, derreter esse quadro, ou coisas do tipo, é muito grande, porque eu vou ter várias correntes altas circulando dentro desse quadro aqui. Por quê? Porque todas as correntes que estão utilizando nas máquinas lá embaixo estariam passando dentro desse quadro. Então, como é que a gente usa a contatora? A contatora ela tem uma corrente muito baixinha, que é só para fazer o acionamento. Tá? A gente está falando aí de miliamperes. A gente usa fios bem fininhos, tá? Geralmente 0,75, 1 milímetro no máximo. Né? Geralmente não precisa isso, 0,75 é o suficiente, meio milímetro já é o suficiente. Né? 0,75, meio milímetro. Isso permite com que você tenha quadros que são bastante contatos, com fios bem pequenininhos, controlando com motores enormes. Tá? Por quê? Porque esses 20 amperes, 200 amperes, 50 amperes do motor, ele vai ficar reduzido somente lá próximo do motor. Eu vou precisar de um fio fininho para vir aqui no quadro, e esse fio fininho só vai acionar a contatora, e a contatora sim aciona essa máquina aqui. Tá? Essa é uma das vantagens. Outra vantagem que a gente tem também são as perdas de corrente. Por quê? Se eu tenho um motor aqui, eu tenho um comando de elétrico desse aqui muito afastado, o tamanho desses condutores aí a gente já sabe que influenciam, né? Eles geram perdas. E essas perdas de corrente aí, elas podem ser evitadas aí utilizando simplesmente os contatos e os fios mais finos, tá? Porque como a gente vai trabalhar com correntes baixas, mas com a tensão em 220 volts, as perdas são muito pequenas de energia nesses casos, tá? Então essa é uma das vantagens que a gente tem aí das contatoras. Então a gente pode constatar, por exemplo, comandar vários motores elétricos, ou melhor, um mesmo motor elétrico ou vários motores elétricos em locais diferentes. Por quê? Porque eu teria contatos aqui em locais diferentes, e com isso a gente consegue fazer todo o funcionamento desses equipamentos aí de forma remota. Tá legal? Bom, a gente também tem a possibilidade de montar os mais variados tipos de comandos elétricos. Por exemplo, a gente tem a ligação de motores estrela em triângulo. Então vamos perceber aí, ó. Nesse caso aqui eu tenho as bobinas do motor, e aqui elas estão ligadas no formato de estrela, certo? E aqui a gente tem, triângulo. E aqui a gente tem aqui o formato aqui de estrela, ligados na contatora também, que a gente vai ver mais adiante como a gente vai fazer isso daí. Tá legal? Bom, elas não servem para fazer um único específico trabalho. Ou seja, associada a outros contatores, possui uma vasta abrangência de atividades. Tá? Então, elas não servem para fazer apenas um pequeno trabalho. A gente vai fazer trabalhos enormes com as contatoras aí. Por quê? Porque a utilização desses casos aí é infinita. Tá? Isso aí vai depender da sua imaginação. Tá? A gente pode fazer praticamente tudo, né, de comandos elétricos usando as contatoras. A única coisa que a gente precisa saber é a maneira como a gente vai utilizá-las no circuito e fazer essas conexões. Tá legal? Bom, nesse caso a gente está vendo aqui a simbologia de um motor. Aqui os 3 fios do motor. Por que 3 fios? É um motor de 6 pontas, né, que já está fechado aqui, né, em pares. E aqui no caso, por exemplo, a gente pode ter aqui, ó, K1, que se representa a contatora 1. E aqui a gente tem em paralelo a ela K2, que é a contatora 2. Vamos observar uma coisa aqui nessas contatoras? Olha só, R, S, T são as 3 fases. Quando eu fecho a contatora 1 aqui, por exemplo, o que me acontece? A fase R vai chegar aqui no primeiro fio, a fase S vai chegar aqui no segundo fio e a fase T vai chegar no terceiro fio. Beleza. Isso aqui, pessoal, é a simbologia de um contato aberto. Percebam que ela está, ó, desligada.
Então, a partir do momento que eu fizer o acionamento dessa contatora K1, o que vai acontecer? Essa barra vai chegar para o lado e vai fechar o contato daqui para cá. Essa vai chegar ao lado ao mesmo tempo e fecha o contato daqui para cá. Essa fecha ao lado ao mesmo tempo e vai fechar daqui para cá. Outra vantagem das contatoras é o quê? Que ao acionar a contatora eu tenho a segurança de que as 3 fases aqui, ou seja, que todos os terminais vão ser ligados ao mesmo tempo, tá? Evitando, por exemplo, se eu tivesse aqui 1, 2, 3 chaves independentes, elas poderiam ter um atraso aqui entre elas aqui, o que possibilitaria que eu chegasse uma fase, 2 e depois chegar a terceira. E isso pode gerar defeitos nos motores aí e uma posterior queima das máquinas aí devido a isso, tá? Então, como elas trabalham de forma mecânica, é o mesmo eixo que vai ligar os 3 contatos. A gente sabe que se ligou, ligou as 3, se desligou, desligou as 3 ao mesmo tempo, tá? Considerando de que a contatora está em bom estado, tá? Que está em bom estado de funcionamento. Beleza? Então, vamos observar aqui, ó. Fase R no primeiro fio, fase S no segundo fio, fase T no terceiro fio. Beleza. Agora a gente percebe o seguinte, que em paralelo a ela a gente tem uma segunda contatora, que é a contatora K2. O que tem de diferente na contatora K2? É uma contatora que faz a mesma ligação dos 3 fios que vêm das fases com os 3 fios que vai para a máquina. Porém, ela está ligada de forma invertida. Olha só, vamos perceber aqui, ó. Se eu ligar a contatora K1, a fase R chega no primeiro fio, beleza? Se eu ligar a contatora 2, o que vai acontecer? Ó, esses 3 contatos de cá vão fechar, essa contatora K1 vai ter que estar aberta. Então a gente tem aí um comando que diz o seguinte: se K1 estiver acionada, K2 tem que estar em repouso. Se K2 estiver em repouso, K1 vai estar acionada, tá? Ou as duas em repouso ao mesmo tempo, ou uma de cada vez acionada. Jamais, em hipótese alguma, eu posso ter acionamento das duas ao mesmo tempo. E isso a gente vai garantir fazendo o quê? Fazendo um comando elétrico que toda vez que uma contatora ligar, eu vou desarmar a outra. E toda vez que eu armar uma, eu desligo a outra e vice-versa, tá? Isso eu vou explicar para vocês aí lá na frente como é que a gente faz. Então, nesse primeiro momento, se eu ligar a contatora 1, a gente já sabe que a fase R chega no primeiro fio. Porém, se eu desligar a contatora 1, não chega mais nada. Quando eu aciono a contatora 2, vamos acompanhar o fio R aqui, ó. O fio R está indo aqui, ó, no terceiro contato da contatora 2. Automaticamente ele está aqui no terceiro contato. Quando ele está ligado no fio do meio. Olha aqui, ó. Então, se eu ligar a fase 1, a contatora 1, a fase R chega no primeiro fio. Se eu ligar a contatora 2, essa mesma fase R aqui vai chegar no fio do meio. Então, a gente já percebeu que teve uma inversão de fases aí. Se a gente acionar, por exemplo, a contatora 1 aqui, ó, a fase S chega no meio. Se eu olhar no âmbito da contatora 2, ó, a contatora 2, essa fase S, vai chegar aqui agora no fio da esquerda. Tá? Então, quando eu ligar a contatora 3, a contatora 1, essa terceira fase aqui vai chegar no contato 3. Então, ela vai estar aqui. Se eu desligar a K1 e ligar a K2, a gente pode perceber que o contato aqui de K2, ó, ele vai vir por aqui, vai passar pela contatora 2 e vai chegar no fio 3. Tá? Então, automaticamente, nós conversamos aí nas últimas aulas que os motores trifásicos eles têm a característica de direta ou reversão, ou seja, uma reversão aqui de sentido de rotação é permitido através da utilização da inversão das fases. Então, quando a gente inverte o posicionamento das fases, a gente permite com que o motor gire para o lado sentido horário ou para o sentido anti-horário, né? Todo mundo lembra disso daí nas últimas aulas, certo? Pessoal, perguntas até o momento? Podemos seguir. Tranquilo, professor. Tranquilo também, pode seguir. Então, vamos embora. Existe também, pessoal, a possibilidade de acoplar dispositivos de proteção, como um exemplo deles é esse aqui, ó, o relé térmico, tá? O relé térmico, a função dele, na verdade, é proteger os motores, né, contra superaquecimento, e a gente vai ter algumas regulagens que são permitidas de utilizar aqui nesses contatinhos aqui, tá? Que a gente vai ver também ele daqui a pouquinho. Então, uma outra característica que é utilizada no caso de falta de energia elétrica, né? O motor desliga quando a energia elétrica é restaurada, ou seja, quando a gente tem uma falta de energia elétrica, o motor desarma, mas ele não necessariamente voltará a trabalhar desde que não haja uma intervenção do operador. Isso também é uma característica das contatoras. Por exemplo,
Se eu ligar o motor direto na rede elétrica, ele vai ficar funcionando, ele está ligado direto. Faltou energia, desliga. Voltou energia, esse motor vai voltar automaticamente. Essa é uma característica se ele não estivesse usando contatora. Porém, se eu estiver usando contatora, o que vai acontecer? Acabou a energia, a contatora desarma, o motor para. Se a energia voltar, o motor ele não vai voltar a funcionar normalmente, desde que não exista nenhum circuito de automação que permita com que ele faça isso. Numa característica tradicional, ele não acionará normalmente, tá? Haverá necessidade da intervenção de um operador, uma pessoa chegar lá fisicamente e fazer o acionamento dela novamente. Isso é bom, Celso? Sim, é bom. Imagina, você está mexendo, trabalhando nessa máquina aqui, aí você está metendo a mão aqui dentro. Faltou energia. Puf, essa máquina aqui parou. Aí você precisa entregar esse trabalho aqui. Aí você fala assim, pô, cara, essa máquina aqui parou, mas a máquina aqui do lado está funcionando. Aí você resolve tirar essa peça aqui e passar para outra máquina. Imagina se no momento que você está operando aqui, a energia aqui por algum momento aqui, ela volta e sua mão está aqui dentro. Automaticamente vai ter um acidente aí que pode ser grave ou até fatal, tá? Essa é uma característica. Outra característica, se a contatora aqui desarmou por causa de aconteceu um desligamento do sistema por causa de uma sobrecorrente, por causa de alguma fuga, por causa de alguma falha que seja qualquer. Se a gente tiver um acionamento automático aí, a gente vai ter um acionamento sem ter a segurança de que alguém foi lá verificar o que houve antes de fazer o religamento do sistema, tá? Então a contatora ela também oferece essa segurança para a gente aí. Além disso, pessoal, os contatores não necessitam de grandes espaços para serem montados e resistem a um elevado número de manobras, tendo uma vida útil de 10 a 30 milhões de acionamentos, tá? Ou seja, de manobras. Então a gente pode abrir e fechar essa contatora uma média de 10 a 30 milhões de vezes aí até que ela entre com defeito. Então ela é feita justamente para isso. Aqui no quadrinho a gente pode perceber que a gente tem uma contatora aqui, ó, que está aqui simbolizada como C1, e a gente tem um relé térmico aqui acoplado a ela aqui, tá? Que a gente vai ver mais adiante aí as características desse relé aqui, beleza? Bom, princípio de funcionamento rápido de um contator. A gente vai ter aqui o campo magnético, como eu falei para vocês, uma bobina, tá? E a gente vai ter uma parte móvel dessa contatora aqui. Então percebam que nesses casos aqui, pessoal, a gente tem os contatos, é um par de contatos. Então tem um contato da esquerda e o contato da direita. Aqui a gente vai ter uma mola e isso aqui é uma parte móvel. Então a partir do momento que existe aqui uma energização aqui dessa bobina aqui, esse campo magnético aqui age e essa parte móvel aqui ela se mexe para baixo ou para cima, tá? Então, normalmente ela fica para cima. Quando existe aqui uma magnetização aqui da parte de baixo, ela vai atrair isso aqui e ela vai fechar os contatos, tá? Nesse caso aqui, a gente está imaginando um contato o quê? Normalmente aberto. Normalmente aberto, ele vai ficar sempre desligado e quando houver a magnetização, ele vai descer essa parte móvel aqui e vai fechar o contato, né? E tornando ele um contato único, um contato fechado, beleza? Então a gente pode perceber aqui, pessoal, que isso aqui é a bobinazinha da nossa contatora. Está aqui os dois terminais da contatora. Esses dois terminais que vocês estão vendo aqui nada mais é do que o A1 e o A2 que vocês viram lá no início, tá? Então quando a gente liga a bobina aqui, ó, 127 volts ou 220 volts, a gente está ligando uma fase desse lado e uma fase desse lado. Então esse campo magnético aqui é criado aqui dentro, né? E ele vai fazer a atração dessa parte móvel aqui para baixo. Então essa bobina aqui é essa bobininha aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Pergunta, pessoal, lá em acionamento de motores vocês já viram a contatora direitinho? Ou posso ou precisa que eu volte aí e explique bem explicadinho isso daí? Como é que tá isso aí? Só para a gente não ficar muito repetitivo. Aqui é a primeira vez, hein? Vocês não viram nada de contator ainda? Se precisar. Lá na prática, lá ligamos direto no disjuntor. Tá, mas aí o funcionamento da contatora vocês já viram ou não, né? Não. Beleza, então vamos seguir aí. Se tiver muito rápido ou vocês não estiverem entendendo, me avisem, tá? Por favor, podem me perguntar. Então vamos lá, pessoal. Seguindo então,
a gente tem esse campo magnético aqui, que a gente vai ter essa bobina móvel aqui, tá? Então essa parte móvel da bobina, ela vai ser atraída quando ela estiver energizada, e quando eu soltar, ela vai estar em repouso, né? Ela vai voltar ao repouso. A gente tem essa mola aqui que ela permite isso. Então essa mola fica fazendo pressão constantemente para cima, e a partir do momento que a gente energiza aqui o acionamento 1 e o acionamento 2, essa parte vem para baixo, tá? Permitindo aí a ligação e o fechamento dos contatos aí da bobina, tá? Das contatoras aí. A gente pode perceber que aqui também tem um outro modelo de bobina. Essa modelo aqui é essa mesma bobina aqui, que é essa mesma bobina aqui, ó. Olha aqui, pessoal, vê se vocês enxergam aqui, ó, A1 e A2 escrito aqui, ó. A1 e A2 aqui, ó. A parte de acionamento. E essa bobina aqui, ó, esse modelo de bobina aqui de contatora tem acionamento dos dois lados, ó, aqui, ó. A1 aqui de novo e A2 aqui do lado, tá? Depende muito do modelo do fabricante. Mas entendam que esse A1 é esse mesmo A1 aqui, e esse A2 é esse mesmo A2. Eu posso energizar essa bobina por baixo, por cima, ou um por cima e um por baixo, e um por baixo e um por cima. Tanto faz, tá? Ela só permite mais uma maneira de você energizar isso aí dentro do quadro elétrico aí, tá? Independente se você vai acionar os dois por cima, os dois por baixo, um por baixo, um por cima e um por baixo. Desde que chegue duas fases ali, desde que chegue os 220 volts ali, a bobina vai ser atracada e vai funcionar normalmente, tá? Então não faz diferença aí você acionar por cima ou por baixo, beleza? Então essa bobina é a mesma bobina daqui, que é a mesma bobina daqui, ó. Então tá aqui A1 e A2 aqui da nossa bobininha, tá legal? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ver que essa parte aqui são os contatos físicos, ou seja, essa parte aqui fica parada. Olha aqui embaixo como é que funciona. Os contatos parados aqui embaixo, que são esses contatos físicos aqui da bobina. E aqui a gente tem essas três chapinhas aqui, que são as chapinhas que descem. Então, quando elas descem, elas fecham contato entre as extremidades, tá? Então, eu vou fechar sempre na vertical aqui, tá? Percebam também que esses três contatos aqui, eles são características do quê? Contatos normalmente abertos, ou seja, eles só irão fechar quando a bobina estiver energizada, tá? Esses aqui são os contatos móveis, como eu falei para vocês, que eles se movimentam, né? E aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, a bobina desmontadinha aqui, ó. Então tá aqui, ó, o campo de baixo, o campo de cima, a mola, tá? E a bobina aqui que vai fazer a atração e a repulsão desse eixo aqui, tá? Tem outra foto aqui melhor, peraí. Aqui, pessoal, a gente vai mostrar rapidamente o princípio do funcionamento. O que é o funcionamento aqui? Se a gente fizer essa experiência que está mostrando aí para vocês, pessoal, a gente pegar aqui, por exemplo, uma bateria e fizer aqui uma bobina em volta, por exemplo, de um prego, tá? Ligar entre o positivo e negativo, por exemplo, de uma bobina, a gente vai perceber que aqui, ó, nesse prego aqui, ó, a gente vai criar um campo magnético. E esse campo magnético, ele é capaz de atrair pequenos metais leves, tá? Então, por exemplo, ele está mostrando aqui o exemplo de um ímã. Por que isso? É uma característica das bobinas criar campos magnéticos. Quando a gente enrola fios, é isso que acontece. Então, se ele pegar um fio aqui e enrolar em volta desse prego, esse prego aqui ele vai servir de núcleo, né? E esses fios aqui vão servir de bobina. Então, como eles estão enrolados, a gente já sabe que a corrente elétrica, quando passa em um material elétrico, ela gera em seu torno o quê? Um campo magnético. Então, quando a gente cria uma bobina aqui, ó, a gente vai ter o somatório de todos esses campos magnéticos aqui, ou seja, eles vão se somando, automaticamente a gente vai criar um campo elétrico magnético mais forte, e isso é capaz de gerar a atração de materiais metálicos, tá? Que é o conceito do magnetismo basicamente dito, tá? E a bobina elétrica, a bobina no caso da contatora, o funcionamento dela é exatamente o mesmo, tá? A gente cria esse campo magnético para gerar essa atração. Então, pessoal, nesse caso a bobina sem alimentação, né? E essa mola, como eu já falei, vai fazer força para cima e não vai ter o contato. Olha aqui, ó, percebam esse e esse aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, aberta, sem alimentação, com alimentação. Olha lá. Estão percebendo aqui, ó? Dá para ver aqui essa parte descendo. Olha aqui, ó. Liguei, desceu. Tirei, abriu. Então ela vai ficar fazendo exatamente esse trabalho aqui, ó. Atracou, repouso. Atracada, repouso, tá? Então a partir do momento que ela desce esse pedaço aqui, ó, ela vai fechar contato entre as extremidades aqui, porque isso aqui é um terminal normalmente aberto, tá? Se fosse um normalmente fechado, ela estaria aqui assim,
né? Só que ela estaria por baixo. E quando eu soltasse o campo magnético, ela iria desconectar, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso aqui, pessoal, a gente pode perceber o seguinte. Isso aqui é um corte da contatora, um corte transversal nela, que está mostrando para a gente o seguinte. Ó, olha aqui, nossa bobina aqui embaixo. Aqui eu tenho um terminal aqui, ó, que é o terminal de potência, que também é chamado terminal de força. E aqui eu tenho um contato auxiliar NF. A função disso aqui é mostrar para vocês o seguinte. Ó, percebam que estão todos eles ligados aqui nessa peça azul. E essa peça azul é exatamente aquela parte móvel da contatora que se movimenta. Tá? Se a gente olhar essa parte azul aqui, ó, e voltar uns slidezinhos lá atrás, a gente vai ver que essa parte azul é isso aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Ó. Essa contatora está cortada aqui no meio. E essa parte azul, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é exatamente aquela parte azul que vocês estão vendo lá. E os contatos são esses daqui. Ó. O terminal de cima com o terminal de baixo e o contato azul no meio. Então ela vai fechar o contato daqui para cá ou abrir, né? Dependendo se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então o que a gente tem aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, esse contato aqui de cima é um NF, normalmente fechado, esse aqui é um normalmente aberto. Vamos imaginar o seguinte. Nesse momento aqui, por ele ser um terminal normalmente fechado, olha o que a gente tem. O contato de cima, ó, está ligado no contato de cá, ele está fechado. Tá? A contatora está em repouso, ou seja, se eu fizer a ligação de um condutor do lado de cá e um condutor do lado de cá, a corrente elétrica ela vai passar por esse contator aqui e vai chegar do outro lado, normalmente fechado. Porém, se eu usar os dois contatos de baixo aqui, ó, que são normalmente abertos, eu ligar um fio do lado de cá e um fio do lado de cá, não vai ter passagem de corrente, porque ele está, ó, afastado, está desconectado aqui. A partir do momento que eu energizar essa contatora aqui, ó, energizei, vai criar um campo magnético, o que vai acontecer? Esse eixo azul vai ser atraído pelo campo magnético, então ele vai descer, a contatora vai atracar. Então olha o que vai acontecer, ó. Esses dois contatos aqui que estão abertos vão descer e vão fechar, ou seja, eu começarei a ter contato elétrico passando daqui para cá, porém os contatos normalmente fechados de cima irão abrir, ou seja, ele vai descer, então vai desencostar aqui de cima. Tá? Então é exatamente assim que a contatora funciona. A partir do momento que ela atraca, quem está fechado abre, quem está aberto fecha. Tá? E é exatamente utilizando esses conceitos que a gente vai fazer os comandos elétricos. A gente vai definir aí aonde a gente vai ligar o que, se eu vou ligar no normalmente aberto ou no normalmente fechado, e é exatamente isso que vai dar a característica que a gente quer. Tá legal? Então olha só, pessoal, seguindo então esse raciocínio, o que nós vamos trabalhar aqui? Ó? Nas simbologias nós temos aqui o contato de força, que é o contato de carga, tá? E a gente vai ter o contato auxiliar. Bom, pessoal, vamos entender esta simbologia aí. Olha só, já para a gente começar a se acostumar. Nessa simbologia aqui, pessoal, a gente vai ter aqui uma representação do lado esquerdo e uma representação do lado direito. A representação do lado esquerdo ela está representando para a gente o contato de força ou carga, né, tanto faz. Do lado direito, os contatos auxiliares. Só para relembrar, pessoal, olha aqui, ó. Vou voltar rapidamente aqui o slidezinho aqui. Contato de força são esses quatro aqui de baixo. Tá? E esses aqui de cima são os contatos auxiliares, tá? Que também são conhecidos como contato de comando ou controle. Tá? Então, olha só, força, carga é a mesma coisa, tá? Que são esses dois aqui de baixo. Então, pode ser chamado de contato de força ou contato de carga, tanto faz. E esses 8 aqui de cima podem ser chamados de contatos de comando, contatos de controle ou contatos auxiliares, que é a mesma coisa, tá? Isso vai depender do autor. Cada livro escreve isso de uma maneira, mas no final das contas eles têm a mesma função. O que muda é somente o nome, tá legal? Então, seguindo lá, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Nessas simbologias, os contatos de força são automaticamente os contatos que têm a maior corrente, tá? Então, eles vão acionar a carga. E aqui a gente tem a primeira simbologia que a gente vai aprender aqui em comandos elétricos, que é a simbologia de contatora, tá? Então a gente está representando aqui contatora com a letra K,
tá? K de contatora 1. Então, K1 é a contatora 1. Por que a gente está numerando a contatora 1? Porque no circuito de comandos elétricos, a gente pode ter infinitas contatoras, tá? A gente pode ter 10, 15, 20, 30 contatoras aí, então a gente nomeia elas aí uma da outra para quando a gente tiver um circuito, a gente saber de que contatora a gente está falando, tá legal? Então nesse caso aqui a gente vai ter as contatoras K1. Então contatora K1 e automaticamente a gente vai ter aqui, ó, A1 e A2. Quem é A1 e A2? Acionamento 1 e acionamento 2 da contatora 1. Acionamento 1 e acionamento 2 de contatora 1 também, tá? Então, automaticamente, nós já sabemos que para que uma contatora ela possa atracar, que ela possa ser acionada, eu preciso colocar o quê? 220 volts no caso desse modelo, né? Tem, como eu falei para vocês, tem contatoras que trabalham com outros tipos de tensão, mas teoricamente a gente vai trabalhar somente com contatoras de 220 nesse primeiro momento. A gente vai usar isso como padrão nas nossas aulas. Então, toda vez que eu me referir a uma contatora aqui, eu vou estar falando de uma contatora 220 volts, tá? Vamos usar isso como exemplo, como padrão aqui nas nossas aulas. Então, nesse caso aqui, eu tenho acionamento 1 e acionamento 2, onde eu vou fazer a ligação aqui das duas fases, tá? Entre a 1 e a 2 para fazer o acionamento de K1. Esse retângulo aqui com uma linha aqui na diagonal é simbologia de contatora, tá? Então, já comecem a se acostumar, beleza? Eu tenho aqui essa linha, e essa linha aqui representa aquele eixo que eu mostrei para vocês. Essa linha representa esse eixo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, acionamento 1 e acionamento 2, ó, são os dois terminaizinhos aqui, ó, lá da contatora, ó, A1 e A2, e esse eixo aqui, ó, azul, representa isso aqui, ó. Então tá aqui, ó, A1 e A2 e aquele eixozinho azul que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui a gente vai ter os terminais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são exatamente aqueles três terminais, né? Três pares de terminais que a gente tem lá na força das nossas contatoras, que são as partes de força. Eu falei para vocês que existem algumas contatoras que tem 4, tá? Então, no caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas nesse caso a gente só tem 3 pares aqui, tá legal? Que não vai mudar absolutamente nada, porque eles também são todos do tipo normalmente abertos. Então vamos perceber. Essa contatora aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. O que a gente pode perceber aqui? De que eu tenho o 1. Quem é que dá continuidade com 1? É o 2. Depois o próximo é o 3. Quem dá continuidade com 3 é o 4. Depois a gente vai ter o 5. Quem dá continuidade com 5 é o 6. Tá legal? Então é diferente dos motores. Os motores é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contatora não. Contatora, os ímpares são as entradas e os pares são as saídas. Tá? Anotem isso aí. Números ímpares na contatora são as chegadas de carga. Tá? São as chegadas da tensão, é a linha. Tá? Então os números ímpares são as linhas e os números pares são as cargas. Tá? Então quando eu falo linha, significa que esses terminais ímpares eles vão estar ligados lá na energia elétrica direto, no quadro de força. E os números pares vão estar ligados à parte que vai para o acionador, para o motor, tá? Propriamente dito, que no caso a gente está trabalhando aqui. Tá legal? Então eu vou ter somente linhas ligadas nos números ímpares e aí os cargas ligados nos números pares, tá? Então olha só, 1 vai ligar com 2, 3 com 4, 5 com 6. Então vamos seguir. Se essa contatora aqui, ó, acionar, jogar 220 volts aqui no acionamento 1 e acionamento 2, o que vai acontecer? Esse eixo vai para frente. Então quando ele fizer para frente, o que vai acontecer? Ele vai fechar contato 1 e 2, vai fechar contato 3, 4 e vai fechar o contato 5 e 6, tá? Então percebe-se que esses três contatos de força ou carga aqui, ó, são normais do tipo normalmente abertos. Então automaticamente nesse momento eles estão em repouso e quando houver a energização eles vão fechar. Celso, como é que você sabe que isso está em repouso? Porque em comandos elétricos, quando a gente representa os comandos, quando a gente representa os componentes elétricos, a gente sempre representa eles na condição de repouso. Então, quando eu estou nessa movimentação aqui com esse eixo aberto, significa que ele está em repouso, ou seja, que ele não está energizado. Eu posso representar ele energizado, Celso?
Pode, mas num segundo momento, tá? Ou então você vai colocar alguma legenda no circuito dizendo que o circuito está energizado naquele momento. Não tem nomenclatura, não tem inscrição, não tem legenda, não tem nenhuma linha vermelha mostrando que está passando carga, não tem uma seta, não tem valor de corrente, não tem nada. Então a gente considera que o equipamento está em repouso, tá? Desligado, tá? Não está acionado, beleza? Então tá aqui, ó, 3 terminais normalmente abertos que são de força ou carga, como preferirem, tá? Eu prefiro chamar de carga, tá? Então, pessoal, é uma característica dos contatos de carga, tá? Os contatos de força, tá? Serem do tipo normalmente aberto, tá? Então, normalmente essas contatoras elas trabalham com contatos do tipo NA na carga, tá? Na força aí, beleza? Foi, senhores? Dúvidas até aí? Tô tranquilo. Bom, Tá indo. tudo aqui é novidade para vocês por enquanto? Pra mim é tudo novidade. Tá, então tudo que eu falei aqui para vocês é matéria nova, né? É matéria nova, mas tô compreendendo, dá pra absorver. Beleza, então. Vai continuar, então. Bom, pessoal, nenhuma dúvida, então? Então vamos lá, senhores. Vamos passar então para a parte dos contatos auxiliares, tá? Só vou pedir só para desligar, por favor, o microfone aí. Pessoal, só o microfone aberto aí. Liga o microfone, Júlio. Hoje liga a TV. Tu lembra que tu passou, né, Rô? Foi, desligou. Então, voltando lá, pessoal. Então, contato de força e carga, tranquilo. Vamos passar agora para os contatos auxiliares, que são aqueles 8 terminais de cima, tá legal? Então, só relembrando aqui, ó. Voltar rapidamente aqui. Voadão. Aqui, ó. Acionamento, força, são esses 4 aqui de baixo. No caso ali a gente mostrou, são 3. Então, esse modelo aqui de contator, ó, pode perceber que esse contato aqui é um contato cego. Ou seja, não tem nada aqui, ó, não tem como colocar fio nenhum. Então, essa contatura que eu estou mostrando lá é esse modelo aqui, ó. Ó, aquele eixo azul. Olha aqui os 3 contatos aqui, ó. Pula um, esse aqui é cego. Depois tem mais 2 aqui. Então, só tem 3 contatos aqui em cima. Nesses 3 contatos vão ser as fases, tá legal? E aqui embaixo vai ser a carga, né, que vai para o motor, tá legal? Aproveitando esse slide aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Acionamento aqui embaixo, esses 2 aqui de baixo, a gente já viu que estão aqui embaixo. Esses 3 de cima aqui são a força e aqui em cima o comando. Esses 3 de baixo aqui, como a gente já viu que tem um contato cego, diferente dessa aqui, ó, essa aqui tem os 4, ó. E a gente vai ver por que lá na frente essa aqui tem 4 e essa aqui tem 3. Mas nesse primeiro momento vamos só entender o funcionamento. Esse aqui, por exemplo, a gente tem 2 serigrafias aqui em cima. Tá? Vamos perceber, ó. 1L1, depois tem 3L2, 5L3, 3NO. Depois embaixo eu tenho 2T1, 4T2, 6T3, 14NO. Vamos entender o que é isso aqui, pessoal. 1L1 significa o seguinte, que eu tenho aqui o terminal 1, 2, ou seja, lembra que eu falei para vocês? A linha sempre entra nos terminais ímpares e a carga no terminal par. Então, olha só, fase 1 no terminal 1, eu vou pegar a continuidade dessa fase aqui no terminal 2 aqui embaixo. A segunda fase vai vir no fio 3, não é isso? Aqui no terminal 3 e vai sair no terminal 4 aqui embaixo. A terceira fase vai entrar no terminal 5 e vai sair no terminal 6 aqui embaixo. Aqui o terminal 13 e 14, ele está me mostrando que são terminais normalmente abertos, NO, tá? Que também, se eu colocar no 13, eu pego no 14 aqui embaixo, tá? Quando eu voltar lá no slide, eu vou explicar por que a gente usa 13 e 14 aqui, tá? Mas vamos olhar primeiro aqui nesse caso aqui. Nesse caso aqui, então, tem o terminal 1 e do lado de 1 está escrito aqui, ó, L1,
Ou seja, no terminal 1 eu vou ligar o quê? Linha 1. Terminal 3, linha 2. Terminal 5, linha 3. Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Ou, se preferirem, carga fase 1, fase 2, fase 3, tá? Ou A, B e C das fases, ou R, S, T. Tanto faz. São 3 fases que vão entrar aqui. Fase R, S, T, linha 1, linha 2, linha 3. Tá legal? Aqui embaixo a gente percebe o seguinte, ó. T1, T2, T3, que é terminal 1, terminal 2, terminal 3. Por quê? É o término dessa contato aqui, tá? Ou também posso chamar aqui embaixo de carga. Então, o que está me dizendo aqui? Ó? Que quando eu enfiar a fase 1, né, a primeira fase, que é a linha 1, no terminal 1, eu vou pegar essa fase aqui, ó, no terminal 2. Então, ó, L1 liga com T1, L2 liga com T2, L3 liga com T3. Então, seria, ó, linha 1, terminal 1, linha 2, terminal 2, linha 3, terminal 3, tá? Linha, carga, tá legal? Linha nos ímpares, carga nos pares, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. 1, linha 1, 3, linha 2, 5, linha 3. Depois embaixo eu tenho 2, T1, 4, T2, 6, T3. Então, o que eu tenho aqui, ó? Terminal 1, tá? Terminal 1, vou ligar a linha 1. Vou pegar a linha 1, vou pegá-la aqui embaixo. Depois vou ligar a linha 2 no terminal 3 e vou pegá-la aqui embaixo no T2. Depois eu vou pegar aqui, ó, a terceira fase, que é o L3, e vou pegá-la aqui embaixo em T3. A gente percebe que nesse caso a gente tem 2 serigrafias aqui, ó. Essa serigrafia de cima representa esse terminal aqui. E essa aqui de baixo, ó, 13, 14, ó, NO, 21, 22, NC, 31, 32, NC, 43, 44, NO. São esses terminais aqui de cima, tá? Que é os contatos de controle, tá legal? Ou auxiliares, se preferirem. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1L1 é esse de baixo, 13NO é esse de cima, 3L2 é esse de baixo, 21NC é esse de cima, 5L3 é esse aqui, e esse aqui é o 31NC. Esse aqui de baixo aqui, ó, não tem nomenclatura, tá? Mas ele está me dizendo que esse aqui é o 43NO, tá legal? Mesma coisa aqui para baixo, 2T1 é o de baixo, esse aqui é o 14NO, 4T2, 22NC, 6T3, 32NC, e aqui eu tenho 44, que é a continuação desse, tá? Bom, pessoal, deu para visualizar isso daí? Se vocês entenderam e conseguiram identificar isso aqui, agora eu consigo mostrar para vocês o porquê desses números aqui, que aparentemente estão fora de ordem aqui. 13, 21, 31, 43, depois vem 14, 22, 32, 44, tá? Vou explicar isso para vocês lá no slide, que vai ficar mais fácil de entender. Mas aqui, ó, deu para identificar aqui, não deu? Bom, olha só, pessoal. Vamos entender por que os números são pulados assim. No primeiro contato com a contatora, assim, primeira visualização, a gente pode entender por que esses números são loucos. 13, 21, 31, 43, depois vem 14, 22, 32, 44. Eu vou explicar para vocês aí qual é a característica disso, tá? Em comandos elétricos, todo terminal terminado em 3, tá? Barra 4, o que significa aqui, ó? Entra no 3, tá? Entrada no 3 e saída 4, tá? Termina com o número 3 e termina com o número 4, são terminais do tipo normalmente abertos, tá? Normal open, tá? Ou NA. Beleza? Todo terminal, tá, de contatora que terminar com o número 1 e a outra ponta terminar no número 2 são contatos do tipo normalmente fechados, tá? Normal closed ou simplesmente NF, tá? Então, olha só, vamos identificar esse primeiro terminalzinho aqui, pessoal. Esse aqui, ó, primeiro.
Ele é o 1314. Então, se ele é 1314, o que ele está me representando aqui? Ó? Por que ele é 1? 1 significa que ele é o primeiro. Então, ó, primeira linha, 3, 4. Então, por isso que ele é, se ele é um 3, 4, então ele é o quê? Um normalmente aberto, ou normal open. Então, o que ele está dizendo? Ó? Contato 1, normalmente aberto. O próximo contato, pessoal, é o 2. Então, eu tenho contato 2, normalmente fechado, ou seja, que ele terminou em 1, 2. O terceiro aqui, ó, é o contato 3. Então, contato 3, normalmente fechado, 1 e 2. Ó. E o contato 4, ele é ó, 43, por quê? Porque se termina em 3, 4, ele é um normalmente aberto. Tá legal? Então, a gente vai trabalhar o primeiro contato aqui. Ó. Primeiro grupo, primeira transversal, quem é? 13 e 14. Por que 13 e 14? 13 é terminal 1, final 3, 4. Então, normalmente aberto. Depois, o próximo é o 21, 22. Por quê? Terminal 2, final 1, 2. Então, significa que é um normalmente fechado. Depois vem o terceiro, terminal 3, final 1, 2. Então, ele é um normalmente fechado de novo. Terminal 4, final 3, 4. Então, ele é o terminal 4, normalmente aberto. Beleza? Deu para entender isso daí? Dúvidas, senhores? Entenderam? Deu para entender sim. Então, olha só, pessoal. Nesse contato auxiliar... Beleza. Nesse contato auxiliar, então, a gente tem o seguinte, ó. 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Primeiro contato, ó, contato 1, final 3, 4. Olha aqui, ó, normalmente aberto. Depois eu tenho um contato 2, final 1, 2. Está me mostrando que é um normal fechado. Ó. Olha aqui, ó, olha ele fechado aqui, conectado. Então significa que quando isso aqui for para frente, ó, quando esse contato aqui empurrar para frente, o que vai acontecer? Esse aqui que está aberto vai encostar. Esse que está encostado vai abrir. Esse que está encostado vai abrir. E esse que está aqui vai passar para lá. Tá? Então a gente consegue perceber isso daí. Então nesse caso aí, pessoal, a gente consegue identificar esses contatos simplesmente olhando essa nomenclatura, tá? Então tá aqui, ó, 13 e 14, que é o terminal 3, 4, tá? Depois a gente vai ter o 21, 22, que é o próximo, 31, 32, que é o próximo, e depois o 43, 44. Beleza? Bom, pessoal, seguindo esse raciocínio, o que a gente vai trabalhar aqui? Ó? Nos contatos auxiliares, a gente vai ter essa numeração aqui sempre seguindo essa regra, tá legal? Então, por isso, não se assustem quando vocês começarem a ver 13, 14, 21, 22, 23, 43, 44 e assim sucessivamente. Chamando a atenção aqui para esse último contatinho aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem aqui um contato solto, que é esse daqui, que ele está ligado ao 44 aqui embaixo. Ó. Então eu posso deixar ele normalmente fechado aqui com esse, e a partir do momento que essa contatora aqui atracar para frente, o que ela vai fazer? Ela vai desligar desse e ligar com o 43. Tá? Então como é que eu vou saber se isso aqui é permitido? Eu vou ter que olhar lá no esqueminha da contatora para ver, né, se ela funciona desse jeito. Beleza? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, o 1L1, 3L2, 5L3. Então tá aqui, ó, L1T1, L2T2, L3T3, tá? Então tenho terminal 1, que é o L1, lembrando que as entradas são ímpares e as saídas são pares, tá legal? E aqui a gente vai ter esses contatinhos aqui. Nesse caso aqui, pessoal, ó, 1, 3 e 5 são as entradas, ou seja, a fonte de alimentação, que é o que vai vir da rede. E os terminais T aqui embaixo, que é T1, T2 e T3, são as cargas, são as saídas, que são os terminais pares. Tá? Estou deixando isso bem frisado, estou repetindo isso várias vezes para a gente poder deixar isso bem guardadinho. Então aqui embaixo a gente tem o seguinte, a alimentação da bobina. Então a alimentação da bobina aqui eu tenho o terminal A1 e o A2, que são os acionamentos, todos eles ligados a uma tensão de 220 volts a 50 ou 60 Hz. 50 ou 60 Hz significa que é a tensão da rede elétrica nossa no Brasil.
E alguns países que a gente sabe também trabalham com a tensão, com a frequência de 50, tá? Então, como ela é uma contatora genérica, ela funciona em vários países, ela pode trabalhar tanto na frequência de 50 ou na frequência de 60, desde que a gente tenha ali uma tensão de 220 volts entre A1 e A2. Tá legal? Pessoal, vou dar uma paradinha rápida aqui só para poder fazer o convite aqui para o Cristiano, que ele caiu aqui. Eu te pedi isso, pessoal. Pedi para mandar por e-mail se der. É Cris.18, não é isso? Calma aí. Cris.38, acho que é isso. Confirma para mim, por favor. Ah, tá aqui, apareceu, ó. Cris.38@gmail.com, não é isso? Acho que é esse mesmo. Eu ainda estou procurando aqui. Eu acho que é isso aí, Cris.38. Cris.M38. A N38? É. N38 tudo junto aqui? Sim. Cris.N38, do jeito que tá aí? Não, só falar. Ah, ele entrou aqui já, ó. Entrou. Consegui voltar. Entrou. Beleza. Tentando aqui, aí no cansaço. Valeu. Ah, e tu viu aí que eu tava te mandando e-mail agora, né? É Cris.N38, é isso, teu e-mail? Isso aí, Cris.N38. Olha na tela e vê se tá certo. Tá certo aí da tela? Cris.N38@gmail.com, isso aí. Beleza, eu já vou mandar logo o convite logo. Que aí se por acaso tu cair, tu já recebe. Valeu. Então já foi o convite pra tu aí. Valeu, obrigado. Nada. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, ó. Tem um contato de força, né? Que é aquela parte ali que eu mostrei pra vocês, que são esses terminais aqui, os ímpares, e as saídas que são os pares, tá? Lembrando aqui que A1 e A2 é o acionamento, tá? Então vai trabalhar tanto com 50 ou 60 Hz, desde que a gente tenha uma tensão de 220 volts ali aplicada entre os terminais, tá legal? Bom, então a gente vai ter aqui a corrente máxima aqui no caso aqui, ó. Corrente nominal máxima aqui nesse caso aqui é de 600 amperes, ou seja, uma corrente muito alta, tá? Então isso é uma característica aqui desse contator aqui que a gente está verificando aqui, tá legal? Então aqui, ó, os terminais de K1, todos eles normalmente abertos. Então aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter os terminais dos contatos auxiliares, tá? Como a gente já viu isso lá atrás, é só para a gente poder relembrar aqui. Então vamos lá. 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44. Lembrando, todo 3, 4 significa aberto. Todo 1, 2 significa fechado. Então, 3, 4, primeiro aberto. 1, 2 é fechado. 1, 2 fechado. 3, 4 fechado. É aberto, tá? Então tá aí. No caso desses contatores aqui, pessoal, eles têm, nesse caso aqui, 4 contatos auxiliares, mas podem ter contatoras maiores, tá? Podem ter 4, 8 e tem contatoras que podem ter até 12 contatos aqui em cima, tá legal? E existem contadores... Oi. Só uma observação, né? Sim. Falando aqui, como você tinha falado, no caso 13, 14, né? 1 quer dizer que é a primeira linha, né? Isso. E 3, 4 está aberto. Isso. Se o segundo, né, devia de ser 21, 22, fosse aberto, seria 23, 24. 23 e 24. Isso. Perfeito. Só uma observação. Isso, perfeito. Exatamente essa ideia. Então, toda vez que ele terminar com 1 e 2, é normalmente fechado. Toda vez que ele terminar com 3, 4, é normalmente aberto. Então, vamos imaginar que existisse, tá, uma contatora aqui que fosse todos eles fechados. Como é que ficaria aí? Ficaria 11, né? 11, 12. Não. 20. Seria isso aí. 11, 12. 11, 12, 21, 22. Isso. 31, 32, né? E assim você 41, 42. Isso, na tá? sequência. Se fosse tudo aberto, seria 13, 14, 23, 24,
33, 34, 43, 44. Valeu. Beleza? Então, todo terminal que terminar em 1, 2 é normalmente fechado. Todo terminal que terminar em 3, 4 é NA, tá? Normalmente aberto. Professor, Sim. por que aqui no 14 essa faixa está sem a bolinha aqui no final, na parte superior? Faixa sem bolinha no final. Vem tipo essa seta aqui com a bolinha que é a entrada, certo? Aqui? Não, no exemplo aqui no... Aqui? Aqui? Aqui, o 14. Aí ele tem essa... Aqui no 14? A bolinha do 13, aí depois tem um contato aqui que ele está aberto e está para fora, certo? Esse aqui? Não, no 14 Entre mesmo. o 31 e 43? Não, no 14, a ponta superior Aqui? está sem o orifício aí aberto, perfeito? Que está sim. no 13. Sim. Só que no 44 tem lá o orifício, em Aqui? cima e embaixo. Isso. Então, isso aqui Por que no 14 não tem? Porque vem de fora? Não. Olha só. Isso aqui é uma representação do seguinte. Esse contato aqui, por exemplo, ele teria 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima e teriam 5 aqui embaixo e teriam 4 embaixo. Lembra que eu mostrei uma contatora para você que tinha um contato cego aqui? Lembro. Então, imagina que essa contatora que eu tenho 5 terminais em cima e um contato cego aqui embaixo. Aqui embaixo eu não teria como conectar nada. O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, ligar um terminal aqui, ó, nesse ponto, e quando ela estivesse em repouso, ele fecharia com 44. E quando a contatora abrisse, ou melhor, quando ela atracasse, ela desligaria o 44 desse terminal e fecharia com 43. Então aqui na verdade seria uma posição para eu colocar um fio aqui ligado, onde ele ficaria normalmente fechado com essa em repouso, e quando ela atracasse ele desconectaria desse e ligaria com 43. Por isso que ele não tem a bolinha. 14 é a mesma lógica? 14 com 13? 14 e 13 não, porque eu não tenho a bolinha aqui, ó. Eu não tenho esse contato aqui, tá vazio. Aqui é um ponto cego, perfeito? Aqui embaixo aqui não. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tá vendo? É diferente essa contatora aqui, ó. Perfeito. E aí no 14, como é que funcionaria a ligação do 13 com 14 aqui? Já que tem esse ponto aqui que é cego. Não, aí nesse caso não teria o ponto cego. Nesse caso eu ligaria 13 com 14 e isso aqui ficaria morto. Estaria aberto. Beleza. Quando essa contatora atracasse, ela ia fechar 13 e 14. Mas quando ela estivesse aberta, ela não ia ligar 14 com nada. Ia ficar morto. Ok. Estaria totalmente aberto. Era essa a dúvida. Entendeu? Então quando ela estiver aberta, ó, tá ligando 14 a nada. Vai ficar simplesmente desconectado. Quando fechasse, ia fechar 13 e 14. Essa aqui não. Essa aqui, na verdade, quando ela estivesse desconectada, ela ligaria esse com 44. E quando ela estivesse conectada, ela fecharia o 44 com 43. Tá? É só questões de simbologia mesmo. Tá? Normalmente a gente não vê isso aqui. A gente vê esse contato aqui que não é existente e deixa só ele aberto. Mas tem modelos de contatora assim também. Na dúvida, a gente sempre vai dar uma olhadinha naquele esqueminha que vem do lado da contatora, que geralmente esse desenho aqui vem escrito lá. Tá? Quando tem alguma modificação aí. Esse caso aqui, por exemplo, eu estou falando para vocês que tem contatoras de 4, que é o caso dessa aqui, ó, 4 contatos, né? Que, ó, 1, 2, 3 e 4, né? São 4 verticais. Tem uns que são 8 e pode chegar a 12. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Estão vendo esses buraquinhos aqui, esses encaixezinhos aqui, ó? E esse pino amarelo para fora? A gente vai encaixar um outro pedacinho aqui em cima desse aqui, ó, e vai travar. Então, a partir do momento, é só uma caixinha dessa aqui com os 4 parafusinhos do lado de cá, que encaixa aqui por cima desse. Então, automaticamente, quando ela fechar, ela vai empurrar os de cima também. Então, eu tenho uma outra cópia. Imagina que isso aqui fosse uma outra peça igualzinha essa daqui, encaixando aqui em cima. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, eu teria uma outra em cima aqui com mais 8. Que ela ia fechar aqui, ia sempre abrir e fechar por causa desse botãozinho aqui fora. Então, aqui nesse botãozinho aqui fora, eu ia colocar aqui mais um contato auxiliar aqui em cima desse daqui. Lembrando que o contato de cima ia ser uma cópia do de baixo, tá? Eu ia dobrar o circuito aí, tá? Então é uma possibilidade também de se utilizar. Mas é bem difícil de utilizar isso aí. Existem até esses acessórios, mas não são tão vistos não. Vocês vão ver que mais para frente aí, depois da popularização dos CLPs,
O uso das Professor. contactadoras são bem menos utilizados aí. Pode falar. Professor, Oi, pode falar. voltando ali no 43, 44, Sim. se ele é normalmente aberto, qual seria a finalidade do 44 estar energizado? Não, 44 ele não está energizado. 44 é um terminal. É que é um fio que vai para algum lugar. E ele só vai receber tensão. Por exemplo, tem aqui alguma coisa ligada no 43. Quando esse contato fechar, o que estava no 43 vai chegar no 44 e vai chegar aqui embaixo. Tá, mas ali ali mostrando ali, por exemplo, igual o 21, 22, 31 e 32, ele é normalmente fechado, né? Sim. Então, no caso ali, o 44, ele também está normalmente fechado, de acordo com o desenho. Não, ele é normalmente aberto. Por quê? Ó? Normalmente fechado, as linhas são na vertical. Normalmente aberto, as linhas são em diagonal. Ó. Tá? Finge que isso aqui não existe. Finge que isso aqui não existe. Ó. Esquece isso aqui. Ó. Se você olhar só esses daqui, ó, você não vê ele normalmente aberto? Finge que isso aqui não existe. Ó. Esquece esse terminal aqui. Olha só esse aqui, ó, 13, 21, 31 e 43. Esquece esse aqui, ó. Se isso aqui não existir, ele estaria o quê? Normalmente fechado, tá vendo aqui, ó? Perdão, normalmente aberto, não é isso? Isso. Tá? É porque essa representação aqui é de um tipo de contatora específica, tá? Eu só estou perguntando, professor, porque eu nunca vi contactora dessa forma aí. Então, isso que eu tô falando, é um tipo de contactora específica, tá? Mas nesse primeiro momento, se você ignorar esse terminalzinho aqui, ó, começa a fazer sentido que ela é uma normalmente aberta. Os contatos normalmente abertos geralmente são em diagonal. E os contatos na vertical, assim, ó, fechadinhos assim em linha, são os normalmente fechados. Tá legal? Tá legal. Se você usar isso como referência, não erra. Você pode olhar qualquer circuito aí na face da Terra que você não vai errar. Agora, existem muitas minúcias, tá? Porque comandos elétricos, como eu falei para vocês, é um assunto enorme, absurdamente grande. Aqui nessa nossa disciplina a gente não vai conseguir falar nem um terço da funcionalidade dos comandos elétricos. A gente vai dar uma introdução aos comandos para vocês começarem pelo menos a ler esquema. Mas se a gente for estudar comandos elétricos a fundo, isso aí é assunto aí para 4 meses de aula. Pelo menos. Só tendo comandos. É muito assunto. Tá? Porque comandos elétricos chega um momento que ele acaba e ele envolve CLP. Aí você começa a usar o CLP nos comandos elétricos. Depois você entra em soft starter, você entra em inversor de frequência. Gente, é um assunto absurdamente vasto. Tá? É muita coisa para se falar. São apostilas geralmente muito grossas. Então, geralmente nos cursos técnicos a gente dá introdução a comissionamentos e comandos elétricos. E existem os cursos de comandos elétricos separados, que a gente faz só de comandos. Mas aí primeiro você tem que ter uma noção dos comandos elétricos para você chegar no curso e conseguir acompanhar a aula. Senão você chega lá e você fica voando, porque o professor ele já chega nesse nível aqui de mostrando já o que são contato aberto, fechado, entendeu? Então, para a gente não ficar perdido na aula aqui, é legal a gente ter uma noção antes para quando chegar lá a gente poder aproveitar, né, as coisas mais profundamente. Vamos lá, pessoal, alimentação da bobina, 220 volts, 60 Hz, tá? Como a gente já comentou. E a gente vai ter aqui os tipos de categoria e emprego das contatoras, tá? Com a força. O que significa isso? Contatora e a parte de força. A gente vai ter o AC1, AC2, AC3 e AC4. Pessoal, só para lembrar, AC1, AC2, AC3 e AC4 não é A1 e A2. A1 e A2 são os botões de acionamento, acionamento 1 e acionamento 2, tá? Aqui eu não estou falando A1, eu estou falando AC1, AC2, AC3 e AC4. Esse tipo de AC1, AC2, AC3 e AC4, aqui não tem uma contatora que dá para mostrar. Geralmente isso aqui vai vir escrito naquela etiquetinha do lado da contatora. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa etiquetinha do lado aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, geralmente vem essas informações aqui, ó. Vai vir escrito qual é o tipo de contato, se é A1, se é AC2, se é AC3. Vai vir as correntes máximas de trabalho dela. Essas informações vêm nessa etiquetinha aqui colado na contatora, tá? Então a gente vai ver aqui o que são essas ideias de A1, AC1, C2, C3 e C4. As contatoras do tipo AC1, elas são aplicadas com cargas ômicas ou pouco indutivas, tá? Então geralmente são trabalhadas em aquecedores, fornos e resistência, em um modo geral. As contatoras do tipo AC2, elas são indicadas para acionamentos de motores de indução com rotor bobinado, tá legal? Então geralmente são indicadas as contatoras do tipo AC2.
As contatoras do tipo AC3, elas são aplicadas em motores com rotor de gaiola em cargas normais, como bombas, ventiladores e compressores, tá? Então, geralmente são indicadas as categorias da AC3, tá? Assim como a gente tem lá os disjuntores, lembra que a gente falou sobre disjuntores? Disjuntores a gente tem o que? Disjuntor de curva B, disjuntor de curva C e disjuntor de curva D. Lembram disso? Instalações elétricas? Então, os disjuntores de curva B, C e D, eles são utilizados de acordo com a categoria. Assim como a gente também separa aqui a C1, a C2, a C3 e a C4 para as contatoras, tá? Fazendo uma comparação um pouco grosseira aí, é como se fosse aquelas partes lá que a gente tem lá, a curva B, C, D lá de disjuntores, tá legal? Curva B era para motores. Curva B lá nos disjuntores, curva B são aqueles para cargas resistivas, curva C para cargas indutivas e curva D de uso geral, né? Aqui a gente tem a mesma ideia aqui nos acionamentos das contatoras. Então a C3, aplicação para motores com rotor de gaiola em cargas normais como bombas, ventiladores e compressores. E os acionamentos, tá? E os contatoras do tipo AC4, elas são para manobras muito pesadas, tá? O que são isso? Manobras que trabalham com correntes muito altas, com operação muito bruta, tá? Aquela coisa muito industrial, que leva geralmente o equipamento ao limite, tá? Que ele trabalha ali geralmente em condições muito severas. Então a gente usa as contatoras do AC4. Então as categorias do tipo AC4 são para manobras pesadas, como por exemplo, acionar um motor de indução em plena carga, reversão em plena marcha, operação intermitente. O que a gente tem aqui? O que é acionar um motor de indução em plena carga? Você imagina, você tem um motor lá que ele está, por exemplo, levantando muito peso e um motor que tem que sair da inércia já levantando, por exemplo, 1000 quilos. Tá? Então você está levantando um motor em plena carga de pressão, né? Motores que trabalham com essa força muito bruta aí na partida. Tá? Então a gente usa as AC4. Reversão em plena marcha, ou seja, aqueles motores que trabalham por um lado e de repente ele tem que parar e reverter direto, entendeu? Aquela variação aí de sentido de corrente aí muito rápida. E motores de operação intermitente, o que são isso? São motores que vão ligando e desligando o tempo inteiro, tá? Então acionamentos ali que ficam o tempo inteiro, essa contatora ela dá centenas, milhares de manobras por dia, tá? Então essas contatoras aí são para utilização muito severas, tá? Então automaticamente são mais caras. Então lembrando aqui, sequenciamento das funções dos contatos, né? Como a gente já falou que o primeiro dígito é integrante do contato e depois a partir da esquerda a gente vai identificar se eles são normalmente abertos ou fechados, tá legal? Bom, na função do contato, como a gente diz aqui, ó, contato 1 e 2 normalmente fechado, que é o NF ou NC, contato normalmente aberto 3 e 4, como a gente já comentou. Vou avançar aqui porque a gente já falou sobre isso. Então aqui que a gente tem aqui, ó, os terminais abertos e fechados, como a gente já falou, tá? Então sempre o 3 quartos abertos, os 1 e 2 fechados. Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês, número de identificação da função e número da sequência. Tá legal? Também vou adiantar que a gente já comentou sobre isso, vocês já entenderam. Bom, agora a gente vai falar rapidamente aqui das botoeiras. O que são as botoeiras? As botoeiras automaticamente são responsáveis por fazer contatos elétricos, tá? E as botoeiras elas têm a funcionalidade aí de trabalhar fazendo a ligação e desligamento de contatoras e partes de circuito, tá? Então observem o seguinte, essas botoeiras aqui, pessoal, cada uma tem uma utilização, cada uma tem uma característica diferente, não são as mesma coisa. Essa aqui, por exemplo, é uma botoeira de apertar, que a gente tem aqui, ó, ela pode ser do tipo normalmente aberto ou normalmente fechada, igualzinho lá os contatos. Observem aqui embaixo, ó, 3, 4, normalmente aberto, ó. Então significa que essa botoeira em repouso ela está desligada. A partir do momento que eu apertar, eu vou fechar contato aqui de 3/4, ó, em 3/4 NO. Como a gente falou lá atrás, mesmo esquema da contatora. 3/4, aqui ó, 3/4 são abertas, 1 e 2 são as fechadas, tá? Então a gente até observou aqui uma contatora que tem 3 abertas e uma fechada. 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42. Tá legal? Então aqui a gente tem aqui, ó, uma 3/4, tá? Que é um botão normalmente aberto. E aqui a gente já tem uma simbologia de normalmente fechado. Olhem aqui com carinho aqui, ó. Ó,
terminal 1, 2, normalmente fechados, são botões geralmente do tipo vermelho. Esses botões vermelhos normalmente são fechados, tá? E a gente tem essa simbologia aqui de contato fechado. Percebam que é tipo um L aqui, ó, com um contatinho, com a linha em contato aqui. E aqui a gente vai ter uma outra contatora aqui do tipo 3, 4 também, que é uma normal fechada. Pessoal, as contatoras, elas têm umas características, tá? Elas podem ser botoeiras de pulso ou com trava retentiva. Então tá aqui a simbologia aqui, ó. Nos comandos elétricos, tá? A função dela é ligar e desligar as chaves magnéticas, geralmente as contatoras. Chave magnética é uma contatora, tá? E a gente vai ter as simbologias das botoeiras aqui. Então essa aqui é uma botoeira de pulso. O que é uma botoeira de pulso? É aquela botoeira que ela está aberta e a partir do momento que eu aperto o botão aqui, ela fecha contato, mas é um pulso. Se eu tirar o dedo, ela abre de novo. Com o que eu posso comparar isso aqui? Com aquele terminalzinho, aquele botãozinho que a gente toca a campainha. A gente aperta, ele é um pulsador. Então ele vai dar um pulso enquanto eu estiver com o dedo na campainha. Quando eu tiro o dedo, a campainha desliga no mesmo momento, tá? Então essas botoeiras de pulso são exatamente esse mesmo esquema. Imagina ela como se fosse um botão de campainha. Apertei, pulsou, tirei, ela abre, tá? Então são as botoeiras de pulso, que tem esse símbolo aqui. Esse outro símbolo aqui, pessoal, são botoeiras retentivas, que elas têm trava. O que significa isso? Apertei o botão, ela fica apertadinha lá, tá? E ela só solta quando a gente faz o destravamento dela, tá? Então, a partir desse momento, elas vão estar travadas, elas permanecem travadas a partir do momento que se dá o contato, beleza? Então, a gente chama isso aí de botoeira retentiva, tá? Ou seja, porque elas possuem trava. Então, quando o botão liga, tá na especificação B1 e o desliga na especificação B0, tá? Então, se diz B índice 0 e B índice 1, tá legal? O que a gente tem? Nos comandos elétricos, normalmente, tá? Uma padronização, toda botoeira B0 ou B índice 0, B de botão 0, tá? Normalmente são as contatoras do tipo 1 e 2, aqui, ó. Contato 1 e 2 de B0, ó, B0, botão 0. Contato 1 e 2 significa que eles são o quê? Contatos normalmente fechados, tá? Então aqui, ó, 1 e 2 normalmente fechado. Esse aqui seria o meu B0, meu botão 0, tá? Então 1 e 2 normalmente fechados, tá? B0. E aqui eu tenho contato, tá, do botão botoeira 1 ou B índice 1, se preferirem, tá? Que ela está mostrando para mim o seguinte, ó, que ela é uma botoeira que está, ó, normalmente aberta, tá? Então ela tem os terminais 3 e 4, tá? Então 3 e 4, vamos ver lá, ó, aqui, ó, terminal 3 e 4. Pode ser uma dessa, pode ser uma dessa. Na verdade, a representação lá é uma representação desta aqui, ó, terminal 3, 4, tá? Então a gente pode perceber aqui, ó, que ela é uma botoeira aberta, terminal 3, 4, que é desse modelinho aqui, ó, 3, 4 que está aqui. Beleza? Outra observaçãozinha aqui embaixo, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ler para quem está de celular, mas aqui embaixo a gente tem uma característica que diz o seguinte, ó, 380 volts, 5 amperes, ou seja, ela pode trabalhar com tensões até 380 volts com correntes no máximo de 5 amperes, tá? Se ela estiver trabalhando com 240 volts, tá? 3 amperes, 120 volts, ela suporta até 6 amperes, tá? Então, é as correntes máximas que elas podem trabalhar, correntes e tensões máximas desses botões aqui. Tá legal? Bom, essa aqui é uma botoeira de constituição. Como é que significa isso, pessoal? Elas geralmente são formadas por blocos de contato, tá? E pelo botão das botoeiras. Então, vamos observar aí, ó. A gente tem um botão, é diferente daquela botoeira de apertar, de pressionar. Essa botoeira aqui é de pressionar, essa aqui é de giro, tá? Então essas botoeiras de giro aqui, ó, elas têm um bloco de contato aqui embaixo que ele pode ser substituído. Ou seja, eu tenho uma contatora dessa daqui de botão, dessa de girar, e eu posso definir se ela vai ser uma normalmente aberta ou normalmente fechada, ou os dois. Eu também posso ter a possibilidade de ter o mesmo tempo num botão desse daí, ela abrir de um lado e fechar do outro, fechar de um lado e abrir do outro. Basta eu colocar dois blocos de contato aqui no mesmo botão, tá? Então eu posso fazer com o mesmo acionamento aqui, ligar um lado e desligar o outro, tá?
ou botar somente para ligar, ou botar somente para fechar. Então a gente tem essa parte de cima e através do bloco de contato aqui embaixo a gente vai definir se ela vai ser NA ou NF, ou os dois ao mesmo tempo, ou 2 NF ou 2 NA, tá? Basta a gente substituir esse bloquinho de contato aqui embaixo. Vocês podem perceber que tem uma parafusinho aqui, ó. Esse aqui eu acho que dá para ver melhor. Eles têm um parafusinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa passagenzinha aqui, ó. Essa marcaçãozinha aqui é justamente quando ele desaparafusa, solta aqui, essa partezinha de baixo, esse bloquinho ele solta. Então eu posso pegar esse, por exemplo, botar aqui, passar esse para cá, botar esse para lá e assim sucessivamente. Percebam que tem um espaço vazio aqui atrás também, que é permitido eu pegar e botar um segundo encaixado aqui atrás, que também funciona, tá? E no caso disso aí, a gente vai ver que esses botões eles também têm uma ordem de funcionamento. Então tem botões desses que tem 2 estágios. O primeiro estágio, por exemplo, ele desliga o primeiro e quando você aperta mais fundo ele abre o segundo, tá? Então eles têm uma ordem de funcionamento aí também dentro dos comandos elétricos. Então no bloco de contato, pessoal, é o componente elétrico da botoeira, tá? Então existem blocos de contato aí de diversas funções elétricas. Entretanto, para o comando da chave magnética de partida direta é necessário o emprego de apenas dos tipos blocos de contato do tipo fechador, que é NA, ou seja, se ele é normalmente aberto, quando eu acionar ele vai fechar, então é um bloco fechador, tá? E blocos do tipo contato abridor, ou seja, NF, ou seja, ele vai estar sempre fechado e quando eu acionar ele vai abrir, então ele é um abridor, tá legal? Então tá aí os bloquinhos de contato, ó. Vamos perceber, ó, os verdinhos geralmente aqui, ó, são do tipo NA e os vermelhos aqui normalmente são do NF, tá? Então tá aqui, ó, simbologia do NO, tá? Do NOpen, e aqui simbologia do NC, tá? Normal Closed, tá? 1, 2, 3 e 4 aqui, tá legal? Então no caso eles possuem um jogo de contatos que quando está em repouso está aberto e os NF então tem um jogo de contatos que quando está em repouso está fechado, tá? Mesmo raciocínio que a gente falou lá das contatoras lá atrás, tá beleza? Então essa é a ideia de normal aberto e normal fechado. Nas sinalizações, pessoal, a gente vai ser uma coisa também que é bem tranquila isso aqui, por isso que eu consigo falar isso aqui nesses minutinhos que faltam. A sinalização nada mais é do que uma forma visual ou sonora de chamar atenção para uma situação em circuitos de comandos elétricos, tá? Em máquina, em um modo geral de um conjunto. Então existem vários tipos de sinalizadores luminosos, inclusive no próprio botão de comando, tá? Então a gente tem botões de comandos que eles têm a possibilidade de acender também, eles também têm essa indicação sonora e auditiva, tá? Então geralmente eles são comuns aí em comandos elétricos, e a gente vai ver que existem alguns modelinhos aí que são bem corriqueiros aí que a gente consegue ver em comandos, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma lâmpada sinalizadora. A gente costuma ver isso aqui nos painéis elétricos, né? Lá nos primeiros slides a gente viu isso lá no início. Então eu tinha lá um botão, né? Eu tinha lá uma sinalização amarela, uma verde e uma vermelha, tá? Geralmente elas são representadas com esse símbolo aqui, ó, tá? Esse círculo aqui, essa circunferência com um X no meio. Isso aqui é simbologia de lâmpada, tá? Guardem também essa simbologia aí, tá? De lâmpada. Guardem essas simbologias todas aí que a gente vai começar a ver os comandos. A gente vai começar a ver só símbolo, tá? Então a gente vai ter que identificar e ver o que ele significa. Então tá aqui, ó, simbologia de lâmpada sinalizadora, verde, amarelo e vermelha, tá? Então automaticamente a gente vai seguir as mesmas regras aí dos sinais de trânsito, né? Vermelho, verde, amarelo, amarelo atenção, verde ok, vermelho aí tem energizado, ou erro, ou falha, alguma coisa do tipo aí. Geralmente as luzes vermelhas elas indicam alguma coisa nesse sentido, de falha, de erro, de proibido mexer, coisas do tipo. Aí a gente vai sempre utilizando essas sinalizações aí de acordo com a necessidade. Tá legal? As lâmpadas sinalizadoras elas têm a característica de quê? De permitir que eu consiga enxergar alguma falha no equipamento de longe. Então eu não preciso chegar perto do quadro para saber que tem uma falha. Se eu estou sentado aqui a 10 metros de mim, tem um quadro lá e acende uma luz vermelha, eu não preciso ir lá para saber o que é. O fato daquela luz vermelha ou a verde ou amarela estar acesa, ela já me indica o que está acontecendo, né, dentro daquele quadro ali. Então posso ter lâmpadas indicadoras de falhas ali e elas vão me mostrar sempre visualmente, sem a necessidade de chegar perto, né, o que está acontecendo. Qual é a vantagem disso? Imagina que você está trabalhando num ambiente que tem muito barulho, muita máquina ligada, muito equipamento. Você está lá com um protetor auditivo.
Cara, você vai ficar olhando para o quadro. A luz acendeu, se botar uma campainha você não vai ouvir mesmo, não tem jeito, é muito barulho. Então, a única visualização que a gente tem é visual, e a gente consegue ter a possibilidade também de verificar isso de grandes distâncias aí, porque ela acende até razoavelmente forte. Então aqui, ó, a gente pode usar, por exemplo, vermelho para condições anormais ou máquina parada, verde pronta para operar e amarelo atenção ou cuidado, tá? Então são algumas características geralmente normais aí utilizadas nesse tipo de sinalização visual. No caso das sinalizações sonoras, tá? São utilizadas as campainhas, sirenes ou buzzers, tá? Esse sinalizador sonoro utiliza-se geralmente, né, em máquinas e dispositivos que se movimentam para chamar atenção, por exemplo, de pontes rolantes, de máquinas que pararam. A gente pode botar também algumas sinalizações sonoras aí em equipamentos no sentido de alarmar caso haja alguma falha. Por exemplo, eu posso ter um motor lá e posso botar uma sinalização sonora, e se aquele motor parar de funcionar por algum motivo, acender uma luz e tocar uma espécie de campainha para me chamar a atenção para olhar para o quadro. Tá? É uma possibilidade. Eu também posso ter uma possibilidade também de um equipamento, por exemplo, deixar uma luz ou uma campainha para que, caso ele acione, ele pode me chamar a atenção também. E eu posso botar ali, caso não acione, me chamar a atenção. Então isso vai depender se você vai querer ele do tipo normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? É um exemplo aí. Exemplo, uma bomba de incêndio, uma bomba de incêndio, não, uma bomba de água de incêndio que alimenta um sprinkler. O normal dela, por exemplo, é estar desligada, sem incêndio nenhum, não tem água circulando. Então meu painelzinho lá, por exemplo, estaria com uma cor lá, por exemplo, verde. Significa que está tudo certo. Se por um acaso houver um sensor de incêndio, alguma coisa, essa bomba armar para jogar água para os sprinklers, por exemplo, pode gerar para mim um sinal sonoro dizendo que aquela bomba ali acionou e de que tem algo ali que a bomba de incêndio entrou. Então ela está me chamando a atenção ali para poder dizer alguma coisa. Eu também poderia ter uma sinalização ali dizendo para mim que essa bomba deveria estar funcionando e não está. E aí também ter essa sinalização. Então vai depender do que a gente quer aí num circuito de comando elétrico aí, tá? Então no caso das sinalizações sonoras, a gente tem aqui essa simbologia aqui, ó. Guardem essa simbologia também, que é a posição de horn, né, de buzina. A gente pode ter esse tipo aqui, que geralmente são aquelas buzinas que usa-se em pátio, né? Geralmente em ambientes muito grandes, galpões, geralmente para pátios, né? Porque isso aqui toca muito alto. Então geralmente são aquelas sirenes que a gente escuta aí, geralmente são sirenes de emergência. Normalmente esse tipo de sirene é aquela sirene de emergência, sirene de incêndio, de falha, de acidente, de um modo geral. São aquelas campainhas para evacuar o local quando tocam, né? Aquela que quando tocou deu merda, tem que correr. A gente tem essa segunda aqui, na verdade, que ela é um pouco mais baixa, né, que geralmente para ambientes mais próximos, e essa terceira aqui também, que é um outro modelo também, que ela pode sinalizar também falhas no equipamento também, que elas não tocam tão alto, que na verdade é para o operador escutar e não para um pátio inteiro escutar, como é o caso dessa daqui. E a gente vai ter por último aqui, pessoal, os alarmes audiovisuais. O que são os audiovisuais? Esses alarmes audiovisuais são aqueles que têm as características tanto visuais quanto auditivas. Simples assim, não tem muito o que falar. Esse aqui, por exemplo, é um botão aqui, ó, essa é uma sinalizadora que também é uma campainha, ou seja, ela acende e também emite som. Geralmente tem alguns quadros que tem isso aqui. Ela é um botão vermelho, ela é uma luz vermelha, indicadora como qualquer outra, mas toda vez que essa luz vermelha acende, ela também emite um som, uma campainha lá, bem estridente lá, que incomoda, tá? E chama muita atenção lá para você olhar para o quadro lá. Então é uma maneira de você ter uma visualização tanto auditiva quanto visual aí no quadro, no caso de alguma falha. Tá legal? E aí a gente vai entrar nos relés térmicos, né? Basicamente, que são os assuntos aí para a aula de amanhã.